Aleluia! Que maravilha! Estamos mais uma vez aqui, desta feita para transmitir a palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. É chegado o momento mais especial desta programação, vou puxar mais um pouquinho aqui, aleluia, em que vamos estar abrindo as Escrituras, né? Conforme prometido. Falaremos um pouquinho aqui da escatologia bíblica, dos temas que diz respeito ao final de todas as coisas. A doutrina que fala sobre o fim de tudo, que diz respeito à existência humana. Então nós vamos estar abrindo a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse. Está aqui a Escritura Sagrada. Vamos estar lendo Apocalipse, capítulo... aleluia. Capítulo 20. Aleluia. Capítulo 20, Apocalipse 20. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Apocalipse 20, que diz assim a palavra do bondoso Deus. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, o qual fechou, selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e os que se assentavam sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Aleluia. Deus possa abençoar os seus ouvintes, né? A palavra já é abençoada. Deus possa abençoar aqueles que vão estar recebendo, ouvindo esta palavra nesta manhã. Amados irmãos, estamos diante de um tema muito tremendo e muito importante para a igreja, nesse tempo presente em que vivemos, tendo em vista que isto não é ensinado em muitas igrejas, em muitas comunidades cristãs. É importante você saber em que parte do tempo você está se situando, né? Você como igreja, já que nós estamos num tempo em que Deus está tratando com a igreja, não é? O tempo que nós conhecemos como grande tribulação, né? Eu sou pré-tribulacionista, existem outros ramos, digamos assim, correntes teológicas que creem, que são chamados pós-tribulacionistas, são aqueles que creem que a igreja passará pela grande tribulação, né? Eu tenho motivos de sobra para crer que a igreja não passará. É claro que existem pontos, vamos dizer assim, específicos na vida de pessoas, em lugares e tempos, em que pessoas passaram por grande tribulação. Vemos, por exemplo, os judeus, né, sendo mortos nos campos de concentração, passando por uma grande tribulação. Vemos também os cristãos hoje que estão na Síria, Arábia Saudita, Kuwait e Iêmen, sendo mortos. Esses irmãos estão em grande tribulação também. Mas Jesus disse que essa tribulação que viria nunca houve semelhante na terra. Então é o que nós conhecemos como período da grande tribulação, conhecido também como o dia do Senhor, conhecido também como o período em que Deus vai voltar a tratar com Israel. Né? Este tema é muito complexo e grande. Então, só para nós entrarmos no milênio, nós temos que voltar aqui um pouquinho no tempo, para entender a cronologia do que há de acontecer. Nós vivemos hoje num período em que Jesus vai chamar de período de dores de parto, né? Nós estamos vivendo as contrações semelhantes de um parto, né? Assim como uma mulher, quando está para dar à luz, né, começa a dor fraca, vai aumentando as dores, vai aumentando a dilatação e a contração, a dor vai aumentar de maneira tremenda, né? De maneira tremenda. E à medida que as dores vão aumentando, está próximo o nascimento daquela criança. Então Jesus ele diz que será como dores de parto.
Então nós vivemos um período agora em que a igreja, em que a humanidade, né, geme com dores de parto, esperando a redenção. Então como é que a igreja, como o ser humano, como o povo na terra está neste momento? Semelhante a dores de parto. O que significa isso? Que a qualquer momento, né, assim como a mulher dá luz, a igreja ela será resgatada da terra. Então virá realmente os momentos para quem ficar, ai daquele que ficar, né? É chamado de tempo de angústia para Jacó. E o Senhor Jesus prometeu em Apocalipse 3, verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da tentação que há de vir sobre a terra para tentar todos os moradores da terra. Daí apoio também 1 Tessalonicenses 1,10 diz que nós esperamos do céu para o Senhor Jesus, que nos livra da ira futura. Esse tempo de grande tribulação é chamado da ira futura. Mas agora é preciso nós entendermos o que vai acontecer. Então, uma vez que Jesus voltou, na verdade, vou abrir mais um parênteses aqui também, que as pessoas costumam dizer, mas Jesus vai voltar duas vezes. Não, Jesus não vai voltar duas vezes. Quando diz em 1 Tessalonicenses 4,16, em que o Senhor Jesus virá, na verdade, até as nuvens só, e nós seremos arrebatados e encontrar com ele nos ares. Então Jesus, na verdade, ele não virá, nós seremos arrebatados. A palavra ali em 1 Tessalonicenses 4,16 de arrebatamento é arpazor, que significa uma retirada repentina, violenta, aleluia, de uma parte para outra. Então a palavra arrebatamento no grego é arpazor, que é uma retirada repentina e violenta. Então nós seremos retirados da terra. Então Jesus não vai vir à terra. A igreja será retirada a qualquer momento. Como diz também em 1 Coríntios 15, que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, guarde isso, a última trombeta. Aí você vai entender daqui a pouco o porquê dessa última trombeta, onde muitos pós-tribulacionistas fazem confusão. Ao soar da última trombeta, nós seremos arrebatados, teremos nossos corpos transformados, no abrir e fechar de olhos, e estaremos para sempre com o Senhor. Então, vamos entender. A igreja será arrebatada. Passa-se 7 anos de grande tribulação. Onde é que você vê isso, esses 7 anos? Esses 7 anos é chamado na Bíblia, tanto em Apocalipse 12 como Daniel capítulo 9, verso 27 diante, como em Apocalipse fala sobre um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio, e depois fala sobre 1260 dias, que são a outra metade da grande tribulação. Por que é dividido este período? Em Daniel capítulo 7, capítulo 9, 27, vai falar que este príncipe que virá, ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Essa semana é uma semana profética de 7 anos. E no meio da semana fará cessar a sua aliança, estabelecendo assim a abominação da desolação. Não é? Ou seja, ele entrará no templo de Deus, querendo parecer Deus, querendo receber a adoração, não é? É como se fosse Deus. Então, Jesus vai falar sobre isso no Novo Testamento. Quando vides a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Não é? Ai das que estiverem grávidas. Então, agora é que entra um ponto muito importante em que muitos fazem a confusão. Essa palavra aqui, de Mateus 24, é um divisor de água para o nosso entendimento correto das Escrituras. Porque quando Jesus fala isso em Mateus 24, ele está falando para o povo judeu. Ele sabia já que o povo judeu iria passar por esta grande tribulação, tendo em vista que eles não receberam Jesus, eles não creram em Cristo, mas uma parte que creria em Cristo, então nesta época, creria por causa desta grande tribulação que viria. Então, o que Jesus está dizendo? Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Em primeiro lugar, essa palavra não é aplicada a nós gentios. Por quê? Porque nós não estamos na Judéia. Inclusive tem locais, né, que não existe sequer montanhas para a pessoa fugir para os montes. Jesus vai dizer, orai para que a vossa fuga não esteja no sábado. No sábado a igreja salva, que está debaixo da graça, ela não tem compromisso em guardar sábado, já que o Senhor é Senhor do sábado, e o sábado nós já falamos sobre isso. O cristão ele está livre da lei, que Jesus é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. E Jesus também diz, orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Para nós que estamos no Rio de Janeiro, uma determinada fuga, às pressas por algum motivo, não importa se seja no inverno ou no verão, já que no Rio de Janeiro é calor o ano todo. No inverno mais rigoroso daqui, dá pra gente andar e correr na rua numa boa. Aleluia. Então é lógico que ele está se referindo a países em que neva e o frio vai muito abaixo de zero,
né? Então, Jesus está falando para o povo judeu, porque o povo judeu, irmãos, eles vão passar pela grande tribulação, a sua maioria. Por quê? Porque, segundo diz Romanos capítulo 9, né, verso 25 em diante, vai falar sobre o povo judeu. Aí Paulo ele diz: não quero, amados irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, porque o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que todo... veio para sobre Israel para até que toda a plenitude dos gentios seja salva. Então Paulo está dizendo para a gente não ignorar o segredo. Qual o segredo? O mistério de Deus. Qual o mistério? Que Israel foi endurecido em parte até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então Paulo está explicando o seguinte, que Israel está em parte endurecido. Por que em parte endurecido? Porque uma parte creu. Inclusive os apóstolos da época, o próprio Paulo era judeu da tribo de Benjamim, e hoje há muitos judeus messiânicos que creem que Jesus é o Messias, o Cristo enviado por Deus. Yeshua é o Messias. Então, o que significa isso? Que Israel foi endurecido em parte, dizendo que uma parte do povo judeu, né, creu em Cristo. Outra parte não vai crer só por ocasião da volta de Jesus. É aí que entra o milênio. Por quê? Porque Israel está endurecido para que nós venhamos entrar. João, ele vai dizer que o Senhor Jesus veio para o seu não receberam, mas todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós só entramos na graça de Deus hoje porque os judeus rejeitaram Jesus, porque os judeus foram endurecidos em parte. Então nós não podemos ignorar esse segredo. Então o texto continua dizendo o seguinte, então todo Israel será salvo. E quando é que todo Israel será salvo? Quando o Senhor vier na sua volta, chamada também, quando a Bíblia fala da volta de Jesus, fala sobre parousia, já é diferente de arrebatamento. Parousia é uma volta visível, como se fosse um cortejo real, né, vindo em glória, uma volta visível. Arrebatamento é uma coisa, é a retirada da igreja para encontrar com os seus ares e passar pelas bodas do Cordeiro, passar pelo tribunal de Cristo para que cada um receba segundo as suas obras. E a volta de Jesus é a vinda visível. Então não haverá duas vindas, haverá um arrebatamento que a qualquer momento pode acontecer. E depois de 7 anos, enquanto as pessoas que não creram em Cristo e os judeus passam pela grande tribulação na terra, né, a igreja, depois de 7 anos, volta com Jesus. E onde nós vemos isso? Você vai ver isso em Zacarias 11, Zacarias 12, Zacarias 14, onde vai falar que o Senhor pisará no monte das oliveiras, os montes se fenderão e o Senhor salvará Israel da mão do anticristo. Enquanto o anticristo está perseguindo a igreja na terra, você vai ver que Apocalipse 19, a Bíblia vai dizer que ele vai juntar todos os exércitos da terra, não é? Para a guerra de Gog e Magog, para combater contra o Cordeiro. A Bíblia diz que o Cordeiro então virá acompanhado. Olha que detalhe interessante. Em Apocalipse capítulo 18 vai falar, em 19 na verdade, vai falar que foi dado para a igreja que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino e puro são a justiça dos santos. Então, no versículo mais na frente vai falar, então o Senhor Jesus veio num cavalo branco, né, seguido por exército dos céus, vestido com linho puro, fino e branco. Ou seja, a igreja está vindo com o Senhor Jesus, vestida de linho fino, puro e branco, para o Senhor Jesus batalhar contra o anticristo, já que o anticristo vai cercar toda Jerusalém, com todos os exércitos da terra, e o Senhor Jesus vai guerrear contra ele, vai matar ele com a espada da sua boca, vai matar todos os outros também. Na verdade, Jesus vai matar ele com o sopro da sua boca, não é? E a Bíblia vai descrever isso também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca quando ele estiver no templo de Deus, querendo parecer de Deus. Então, na verdade, como diz em Daniel capítulo 9, verso 27, ele vai estabelecer uma aliança. Que aliança será essa? Uma aliança como se fosse, entre aspas, de paz, em que ele vai trazer a paz, a prosperidade, ele vai vir caladamente, diz em Daniel capítulo 11, que ele vai vir, vai tomar as partes férteis. Férteis ali em Daniel 11, places no grego, na verdade no hebraico, e significa a parte que tem óleo, né? E ele vai vir nas províncias ali significa, no hebraico é Medina, então ele vai vir em Medina, que é a capital mundial, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ele vai tomar aquela região, vai distribuir a riqueza, entre aspas, e a Bíblia vai dizer que nunca ninguém fez isso pelas pessoas, ele vai fazer, ou seja, ele vai vir como uma pessoa que aparentemente vai solucionar o problema da fome, vai trazer a paz, entre aspas, e ele vai trazer também a distribuição de renda, né? Tudo que o comunismo diz que vai fazer, tudo que o comunismo vai fazer, igualitária, né? Nós precisamos de uma sociedade igualitária, tudo que o diabo é mentiroso, né? O diabo é mentiroso. Se ele vier
com pé de pato, né, com tridente na mão, nós sabemos que ele não engana ninguém. Então ele vai vir parecendo ser bom. É por isso que a Bíblia diz, quando disserem a paz, lhes sobrevirá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Então o mundo busca a paz, né, sem Deus, inclusive, quando diz em Apocalipse capítulo 6 que o anticristo virá no cavalo branco, simbolizando a falsa paz. Os Islã, eles dizem que é a religião da paz, mas não sabemos o que é a falsa paz. Então vamos entrar aqui, talvez não dê nem tempo de entrar no milênio, é necessário fazer esta pequena introdução. Então onde é que entra o milênio? Após acabado esses 7 anos da grande tribulação, em que Jesus vem de forma visível, ele vem destrói o anticristo e entra aqui esse texto que nós lemos, né? Começa o milênio bíblico, será 1000 anos do reinado de Cristo e a igreja reinará com Cristo. Você tem noção do que é reinar com Cristo? A Bíblia vai dizer na carta à igreja de Pérgamo, ao que vencer, ele vai reger as nações com o Senhor, com vara de ferro, e serão quebradas como vaso de oleiro. Você será uma espécie de governador com Jesus, de presidente de nações com Jesus. Você vai governar as nações com Jesus. Então o que vai acontecer? Vamos agora compreender mais um pouco. Quando Jesus volta, a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 25, fala sobre o julgamento da separação dos bodes e das ovelhas, não é? Em que Jesus vai chegar para um grupo e vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado diante da fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, né? Tive nu e me vestisse, fui preso, né? E visitaste-me. E os justos dirão: quando, Senhor, tivemos presos, tivemos com fome? O Senhor vai dizer: quando fizeste, meus pequeninos a mim o fizestes. E dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Quando, Senhor? Quando não fizeste meus pequeninos, a mim não fizeste. Então, quando é que vai acontecer isso? Muitas vezes, né, confundimos essa passagem com o juízo final. E esta passagem não é o juízo final. Essa passagem é o juízo das nações. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar em glória, ele vai matar o anticristo, já descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Apocalipse 19, Zacarias 14. Ele vai matar o anticristo, vai matar os exércitos do mundo que vai guerrear contra o Cordeiro, porque eles combaterão contra o Cordeiro os vencerá. E vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então Jesus, quando vem, ele mata o anticristo, mata os exércitos do anticristo com a espada da sua boca, as aves vão se fartar de tanta carne, né? O anjo do Senhor chama as aves para comer e se fartar do banquete do Senhor Jesus. Aleluia! E neste momento, e as pessoas que estiverem vivas neste momento? Aí é que entra o milênio. Muitas pessoas vão estar vivas nesta época, né? Muitas pessoas se esconderam, outras fugiram, outras e todas também que não aceitaram a marca da besta, que já é outro assunto, né? Essas pessoas nessa época que ficarem na terra vão ter que aceitar ser marcado pela besta. Quem não aceitar será degolado. Muitos judeus vão ser salvos nessa época, a maioria judeus. Tá? Talvez você fale assim, vamos abrir aqui um parênteses, talvez você fale assim: eu vou ficar aqui na terra, não estou muito firme com Jesus, mas quando Jesus voltar, que eu ver que a igreja foi arrebatada, eu volto para Jesus. Dificilmente você será salvo nesta terra. Por quê? Porque se hoje você nega Jesus por um pouco de prazer, por um pouquinho de pecado, você acha que quando você botar a cabeça numa guilhotina, uma grande espada vier sobre a sua cabeça, falando assim: nega Jesus agora, senão você morre. Você acha que você não vai negar Jesus? Muitas pessoas vão negar, porque se nega agora por mim umas coisas, quando você vê que a espada vai cair, você vai pensar assim: não. E o diabo vai, claro, vai continuar existindo nessa época, vai soprar na mente assim: rapaz, Deus sabe todas as coisas. Depois você pede perdão. Aí você vai negar Jesus, depois de pedir perdão, mas já era, já vai ser tarde. Ai daquele que negar, que adorar a besta, né? E outra coisa também que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, aqueles que não se arrependerem por amor da verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Ora, se Deus vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira, por que Deus enviaria o Espírito Santo para convencer do pecado, se na verdade ele está querendo convencer a pessoa a crer na mentira? Não é? Por quê? Porque não receberam a mão da verdade. Então o Espírito Santo vai ser retirado juntamente com a igreja, não estará atuando mais desta forma, estará atuando de forma específica, conforme o querer de Deus. Porque no tempo presente, o Espírito Santo trabalha convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e trabalha de forma gloriosa através da igreja. Como a igreja não vai estar na terra, o Espírito Santo vai atuar como atuava no Antigo Testamento, através dos reis, dos profetas. Então, de forma específica, Deus vai atuar através das duas testemunhas, dos 144 mil judeus que serão escolhidos da terra, dos anjos do Senhor, enfim.
daqueles que são salvos. Então, quando Jesus voltar, nessa época, ele vai ter muitas pessoas que são vivas, e a Bíblia diz que o Senhor vai juntar as nações, né? Vai juntar as nações, aqueles que estiveram vivos, que permaneceram firmes, não negaram a fé em Cristo, receberam o Messias e também creram. Então a Bíblia vai dizer que vai se cumprir ali, não é? O que está em Romanos 11 e em Zacarias, que então todo Israel será salvo. E a Bíblia também vai dizer que se lamentarão, então todo olho verá o Senhor vindo, vai se cumprir aquilo que Jesus disse, né? Então toda a volta do Senhor será assim como um relâmpago, né? Ele aparece do ocidente até o oriente, assim será a volta do Senhor, e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Quem transpassou Jesus? O povo judeu. Então o povo judeu também verá a vinda de Jesus, então eles vão crer. Não é porque eles vão crer, porque Deus fez uma promessa para Abraão. A Bíblia vai dizer que eles são nosso inimigo, o judeu é inimigo do povo cristão por causa do Evangelho. Porque eles não crêem que Jesus é o Messias, né? Que Yeshua é o Messias. Ele crê que Jesus é um profeta, um homem que passou para a terra como profeta, mas não crê que Jesus é o enviado de Deus. Então eles são inimigos por causa do Evangelho, mas são amados por causa da promessa que Deus fez para eles. Então, quando Jesus vier para essa ocasião, ele vai apartar os bodes das ovelhas e entra o milênio bíblico, né? Os que foram degolados por amor da palavra, aí já entra outro assunto também sobre a primeira ressurreição, vou explicar sobre isso, onde muitos fazem a confusão. Porque eles olham e falam assim, mas aqui é bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. Qual é a confusão que os pós-tribulacionistas fazem aí? Porque eles pensam, aqui houve a primeira ressurreição. E a Bíblia vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro. Então houve o arrebatamento aqui. Não, meu irmão. Deixa eu te explicar uma coisa. Para você entender sobre a ressurreição, você vai ter que entrar nas colheitas de Israel, descrito em Levítico capítulo 23. Você vai ver que como era feito a colheita de Israel. A colheita de Israel, cada colheita era feita pelo menos em 3 fases, tá? Você ia lá, você queria fazer a colheita da sua seara, da sua safra de grãos. Então você tinha que ir até o sacerdote tirar as primícias. Então o sacerdote tirava as primícias, era apresentado no templo para Deus. Após tirar as primícias, você poderia então fazer a colheita. Se você não tirasse a primícia, você não era abençoado por Deus. Pelo contrário, você era amaldiçoado. Então tinha que tirar a primícia, ofertar para Deus no templo, e após ofertar as primícias para Deus, não é? Você fazia a colheita geral, sendo com uma ressalva que a lei de Deus mandava. Os 4 cantos não era para colher, era para os estrangeiros, e os grãos que caíssem no chão tinha que deixar para os pobres. Você vai ver Ruth fazendo isso, catando os grãozinhos que caíram no chão, né? Então era uma colheita só, com essas fases distintas, né? Primícias, 4 cantos, colheita geral, 4 cantos e os grãos que caem no chão. E o que significa isso tem a ver com o arrebatamento, tudo a ver. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 15 que o arrebatamento, a ressurreição dos santos, ela se faz na seguinte ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, a colheita, na verdade, é um estatuto perpétuo. Quando a lei vai falar sobre a colheita, sobre a lei de Deus, sempre vai dizer que a lei não vai passar. E o Senhor Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. Só que agora nós temos que entender o sentido da lei, né? Hebreus capítulo 10, verso 1 vai dizer que tendo a lei não a imagem exata das coisas, mas as sombras dos bens que havia de vir. Então a lei, ela não é uma imagem exata, e sim são coisas proféticas, sombra das coisas que haveria de vir. Então, o que significa a lei? Assim como na Páscoa, que é a lei de Deus, significava a morte do Cordeiro Pascual, que é Jesus. Jesus cumpriu a Páscoa, foi sepultado no dia de Pães Asmos, ressuscitou nas primícias, 50 dias depois derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Né? Assim como também nós cremos que Jesus vai voltar na época da festa das trombetas, porque a festa da trombeta é profética, e o milênio é a habitação de Deus, em que o povo habita com Deus, não é? Que é a festa dos tabernáculos. Assim também a colheita tem algo tremendo e profético, porque assim como era colhida as primícias, assim Jesus colheu as primícias em Mateus capítulo 27, quando ele ressuscita, e muitos santos entram na glória depois da ressurreição de Cristo. Então ali houve a colheita das primícias, ok? Ofertada para o Pai. Por isso que Jesus vai dizer: não subi ao Pai ainda, vosso Pai, não me toques agora. Então Jesus vai ao céu e oferta as primícias para Deus. E a colheita geral é na ocasião do arrebatamento, tá? E os 4 cantos, Jesus vai dizer que ele enviará o
seus anjos a colher os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, e esses escolhidos serão colhidos são o povo judeu que vai estar na terra por ocasião da grande tribulação. Então, e os que caíram no chão? Os que caíram, o grãozinho cai no chão, é aqueles que ficaram, que assim como o grão é pisado, né, é esmagado, as pessoas, ai daqueles que ficarem na grande tribulação. Então nós vemos que a colheita não são 3 colheitas, é uma colheita só em fases distintas. Então a premissa acontece em Mateus 27, ok? A colheita geral é no arrebatamento da igreja, em 1 Coríntios 15 vai falar que os que ficarem vivos ressuscitarão primeiro, depois nós. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então a colheita geral é o arrebatamento, e os 4 cantos que fica, né, para o estrangeiro é o povo judeu. Então não houve, na verdade, 3 arrebatamentos, nem 2 voltas de Jesus, nem 3 ressurreições. Houve uma ressurreição, por isso que Apocalipse 20 vai dizer que bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição começa lá em Cristo, ok? Quando Jesus morre na cruz, ok? E vai terminar aqui, ó. Vai terminar aqui quando vai entrar o milênio. Esta é a primeira ressurreição. Então, bem-aventurado que tem parte nesta primeira ressurreição, que passa por essas 3 fases da colheita de Israel. Deu para compreender? Deus seja louvado, que Deus possa te abençoar assim. Então, só para fechar aqui o assunto, porque senão a palavra vai se prolongar muito, nós agora entramos no milênio. Então, após a grande tribulação, vamos recapitular. Arrebatamento da igreja, grande tribulação. Após a grande tribulação, Jesus vem salvar todo Israel. Então começa-se o milênio bíblico. Separa o bode das ovelhas, escrito em Mateus capítulo 25, e nós vamos ver que começa-se o milênio, que são 1000 anos, em que a igreja reinará com Cristo. E bem-aventurado e santo aquele que tem parte nessa primeira ressurreição. Que você possa ficar firme para ter parte neste milênio bíblico, que é um reinado de 1000 anos com Cristo, em que Satanás ficará amarrado. E onde você vai ver isso descrito? Você vai ver isso descrito também em Isaías 65, em Isaías capítulo 11, em que o lobo morará com o cordeiro, em que a vaca pastará com a ursa, o leão comerá palha com o boi, a criança ela brincará na toca do basílico, ou seja, da serpente, brincará com o áspide, com a víbora. Então os animais vão ter paz nesta época. É daí que os testemunhos de Jeová fazem confusão também. Eles pegam esse texto e pintam nos seus folhetos as pessoas brincando na graminha, né, fazendo carinho nos animais, como se aquilo ali fosse o céu. Não, aquilo ali é o milênio bíblico, em que o povo reinará com Cristo nesta terra. Okay? Nesta terra, os animais vão ter paz uns com os outros. E a Bíblia vai dizer também que nesta época, aí que entra também a parte do julgamento das nações, que as pessoas que ficarem vivas, elas não vão ter o corpo de glória. Diferente da igreja e daqueles que morreram em Cristo e receberam um corpo de glória. Como é que é o corpo de glória? Paulo escrevendo aos Filipenses diz que o Senhor transformará o nosso corpo fraco e abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu poder de sujeitar a si todas as coisas. João vai dizer que nós não sabemos como seremos, mas sabemos que assim como ele é, como Jesus é, nós seremos. E como é que Jesus é? Jesus recebeu após a ressurreição um corpo glorioso. Ele é a primícia, ou seja, ele é o primeiro a receber esse corpo glorioso, maravilhoso. É um corpo que pode estar aqui e se transportar para outro lugar. Aleluia. É um corpo que atravessa as paredes, é um corpo que pode comer, porque ele come depois da sua ressurreição. É um corpo que pode também mudar a aparência, ele faz com que os discípulos no caminho de Emaús não o conheçam, depois ele faz que conheçam. Ele faz com que Maria não o conheça, depois ele faz que Maria o conheça. Né? Então ele tem esses poderes tremendos, sobrenaturais, e o mais importante, nunca mais poderá morrer. É um corpo glorioso, incorruptível. Né? Um corpo semelhante ao primeiro Adão, que estava no paraíso antes da queda. Né? Um corpo que tem plena comunhão com o Pai, e que não está sujeito mais ao pecado nem à morte. Mas as pessoas que ficarem vivas por ocasião da volta de Cristo, né, após o arrebatamento, após os 7 anos da grande tribulação, essas pessoas não receberam o corpo de glória. Por isso que Isaías 65 vai dizer que nesta época, tá, a criança, o jovem, morrerá com 100 anos. E o pecador por 100 anos será amaldiçoado.
né? E os dias dos seus eleitos, o Senhor diz na sua palavra, os dias dos meus eleitos serão como os dias da árvore, ou seja, uma árvore pode ver 500, 600, sei lá, 1000 anos, mas as pessoas que não receberam o corpo de glória vão estar sujeitos à morte, inclusive sujeitos a pecar. Se pecar, serão amaldiçoados. Como você sabe disso? Porque, acabado o milênio, quando Satanás for solto, a Bíblia vai dizer que ele irá sobre as nações enganar as nações, tá? E enganará as nações, como Gog e Magog. Para quem sabe o que é o Gog e Magog, escrito em Ezequiel 38 e 39. Por outra ocasião nós poderíamos falar sobre isso, né? Que é uma linhagem ruim que ainda vai estar na terra, que será enganada. Por que essas pessoas serão enganadas? Porque eles não têm ainda o corpo de glória, então estão sujeitos a isso. Então, irmãos, a melhor coisa é estar firme hoje com Jesus, porque até no milênio, após 1000 anos, as pessoas ainda serão enganadas por Satanás. E por ocasião, então, o Satanás será destruído definitivamente. Será lançado no lago de fogo, onde está o falso profeta e onde também está o anticristo. E essas pessoas serão devoradas pelo fogo do Senhor, quando virão contra Jerusalém mais uma vez. Então, amados irmãos, o milênio é um tempo que a igreja vai reinar com Cristo na terra, ok? Vai valer a pena todo esforço, toda tribulação, aleluia, seja fiel sobre pouco, tá? Para que você possa reinar com Cristo, em nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja sobre pouco, é porque Deus quer te colocar sobre muito, aleluia. Não é o fato de a pessoa estar sobre muito hoje que significa que ela vai estar com Jesus no milênio, não. O que vai ser primordial para que você esteja reinando com Cristo é você ser fiel até a morte. É você não abrir mão de Jesus. É você não abrir mão da santidade. É você não negociar a tua salvação. Aleluia. É você ser fiel sobre pouco. Aleluia. Porque quem vai fazer esta obra é Deus. Aleluia. E como é que Deus vai fazer esta obra? Não é com as pessoas capacitadas que você acha, aquela pessoa ali, nossa, não. É com você que for fiel a Deus. Aleluia. Não importa o teu grau de instrução, não importa, aleluia, a tua capacidade na terra. O que importa é você ser fiel, ser santo para Deus. Então, aí depois do milênio vem a eternidade, um tempo sem fim em que o Senhor reservou, né, um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça e onde habita a paz. Então Deus possa te abençoar, meu irmão. O milênio só é, digamos assim, uma gotinha, uma preparação naquilo que realmente há de vir, que é a eternidade, um tempo sem fim com Deus. Aleluia. Então, você que não está firme, se arrependa dos seus pecados para que você possa entrar nessa eternidade gloriosa com Deus. Ainda há tempo, mas após o arrebatamento que acontece a qualquer momento, aleluia, dificilmente alguém será salvo, dificilmente, aleluia. Ah, mas eu vou ficar firme com Jesus, eu não vou negar Jesus. Aleluia, Deus seja louvado, mas vai ser meio difícil, sabe por quê? Porque se hoje você nega Jesus por causa de um baile, por causa de um copo de cerveja, por causa de uma maconha, por causa da cocaína, aleluia, você não vai negar por causa da tua própria vida? Muitas pessoas acham que não vão negar, mas vão negar, aleluia. Para você não negar Cristo, fique firme hoje para que você participe do arrebatamento que acontecerá a qualquer momento. Nós vamos estar orando pelos amados irmãos, por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que não se decidiram. Você pode se decidir por Jesus. Inclusive Paulo vai dizer, né, que os santos hão de julgar os anjos, né? Os santos hão de julgar os anjos. Foi visto tronos aqui no texto que nós lemos, não é? Ou seja, porque aqueles que forem fiéis com Cristo, eles vão julgar as nações, vão julgar os anjos. Aleluia. Por quê? Porque os anjos tinham tudo para ser fiéis. Os anjos que caíram, claro, né? Não os anjos eleitos. Os anjos que caíram tinham tudo para ficar firme. No entanto, nós não temos nada para ficar firme, mas pela graça, pela misericórdia, vamos ficar firme. E aquele ficar firme vai julgar os anjos por causa dos seus pecados. E vai julgar também as nações com Cristo. Então, amados irmãos, é tempo de despertarmos do sono da indolência. Corremos para o joelho, porque o tempo está acabando, Jesus está voltando, aleluia, e sua igreja se encontra desapercebida, buscando as coisas desta terra, estando embaraçada com coisas desta vida, e quando o Senhor voltar, Ele não quer nos pegar de surpresa, aleluia, estejamos vigilantes, sóbrios, porque o Senhor tem guardado para nós coisas que os olhos não viram, os ouvidos não viram, o Senhor tem guardado, reservado para aqueles que amam. Deus te abençoe, vamos estar orando no nome precioso de Jesus, nesta manhã gloriosa.